Amigo torcedor vascaíno, 2026 ainda nem começou e o coração da nação já bate acelerado de expectativa, porque, nas últimas horas, depois de um vice-campeonato da Copa do Brasil, o Vasco da Gama surge diante de uma oportunidade que pode transformar completamente o clube. Estamos falando de um cenário em que, se tudo ocorrer como planejado, o Vascão pode receber nada menos que 2 bilhões de reais distribuídos ao longo de 5 anos. É dinheiro de sobra para colocar o clube novamente em pé, de igualdade com os gigantes do futebol nacional, e até projetar uma retomada da força internacional. É uma chance de reformular o elenco, ajeitar a estrutura, investir em infraestrutura e colocar o Vasco novamente como uma potência mundial. Ao longo de 2025, o torcedor vascaíno passou por uma montanha-russa de emoções. A dor de uma eliminação precoce da Copa Sul-Americana ainda está fresca na memória, assim como a frustração de goleadas pesadas sofridas durante a temporada. Houve momentos de raiva intensa, especialmente durante a sequência de 7 derrotas consecutivas, que quase custaram o rebaixamento do clube. Mas nem tudo foi tristeza. O ano também trouxe alegria e esperança. O 6-0 sobre o Santos, a vitória histórica no Morumbi depois de anos sem vencer o São Paulo em seu próprio estádio, e a classificação contra grandes rivais como Botafogo e Fluminense na Copa do Brasil mostraram que o Vasco ainda tem força, mesmo em meio às adversidades. No fim das contas, o vice-campeonato trouxe um misto de orgulho e alívio, provando que o Vascão consegue se reerguer mesmo em situações desafiadoras. Enquanto muitos imaginavam que a atenção do clube e da imprensa estivesse voltada apenas para a janela de transferências e a chegada de reforços, uma reviravolta surpreendente aconteceu. O Vasco continua no mercado, claro, priorizando reforçar posições estratégicas do elenco para a próxima temporada. Entre as prioridades estão a contratação de um goleiro, 2 zagueiros para os lados direito e esquerdo, um lateral esquerdo, 2 volantes, além de 2 atacantes, sendo um de lado, canhoto, e outro mais fixo, um centroavante. São posições cuidadosamente analisadas para atender às necessidades imediatas do time e dar ao técnico opções sólidas para buscar títulos. Mas, mesmo com essas prioridades em mente, algo ainda maior tomou conta das conversas nos bastidores, a possibilidade real de venda do clube que mudou completamente o foco da mídia e da torcida. O que inicialmente parecia ser apenas especulação passou a ganhar forma nos últimos dias. A família Lamáquia, tradicionalmente ligada a investimentos de grande porte, começou a surgir como protagonista em negociações que podem mudar o destino do Vasco. José Roberto Lamáquia, conhecido por sua atuação no mercado financeiro e herdeiro de uma fortuna bilionária, já havia mostrado interesse no clube em ocasiões anteriores. Mas a grande novidade é que quem passou a liderar essa negociação de forma ativa não foi ele, nem Leila Pereira, como muitos esperavam, mas sim o filho, Marco Lamáquia. Marco é um jovem multimilionário com vasta experiência no mercado financeiro e empresarial, transitando por empresas de alto calibre, como a Crefisa e o Banco Alfa, além de manter sociedades com a mãe em diversas companhias. Ele representa não apenas a continuidade do legado familiar, mas também uma nova visão de investimento voltada para transformar o Vasco em um clube moderno e competitivo. Marco Lamáquia enxergou no Vasco um potencial extraordinário, tanto dentro quanto fora de campo. Entre encontros presenciais no Rio de Janeiro e reuniões virtuais, os principais pontos discutidos foram investimentos em infraestrutura, aporte financeiro no futebol,
modernização do patrimônio do clube e estratégias para a retomada do Vasco no cenário nacional e sul-americano. Tudo isso acompanhado de um termo de confidencialidade rigoroso, já assinado pelas partes, garantindo que as negociações aconteçam de forma discreta e estruturada. O cenário que se desenha é de um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Algo que não apenas regularizaria a situação financeira do clube, mas também permitiria reconstruir o Vasco como uma força dominante, capaz de brigar por títulos de expressão e recuperar seu prestígio histórico. A história por trás de Marco Lamáquia é por si só impressionante. Filho de José Roberto Lamáquia e de Júlia Faria, herdeira de uma fortuna ligada ao antigo Banco Real, Marco cresceu cercado de conhecimento financeiro e empresarial. Desde cedo, demonstrou habilidade para negócios complexos, atuando como diretor em grandes empresas e administrando sociedades com a mãe em diversas frentes, como Blue Star Asset Management e Faria Lama Participações, entre outras. Hoje, ele é visto como um investidor estratégico, que não apenas possui recursos, mas também visão de mercado e capacidade de implementar mudanças significativas. E é justamente esse perfil que o aproxima do Vasco, transformando uma simples aquisição em um projeto potencialmente revolucionário para o clube. Enquanto o mercado de jogadores continua em pauta, a grande expectativa agora gira em torno dessa negociação. Marco Lamáquia vê no Vasco não apenas um clube com história e tradição, mas um ativo capaz de gerar retorno esportivo e financeiro significativo, transformando o Vascão em um verdadeiro protagonista do futebol brasileiro e sul-americano. É um momento de atenção redobrada, em que cada movimento dentro e fora de campo será observado de perto pela torcida, que aguarda ansiosa por confirmações e pela perspectiva de um futuro mais sólido e promissor. A possibilidade de uma injeção financeira bilionária, aliados a uma gestão estratégica e moderna, pode finalmente colocar o Vasco da Gama de volta ao lugar que ele merece, entre os grandes clubes do continente. E olha, amigo torcedor vascaíno, mesmo com toda essa expectativa envolvendo a possível entrada de Marco Lamáquia e o investimento bilionário, o Vasco não para no mercado. A temporada que se aproxima exige reforços urgentes e bem planejados, e o clube sabe que não dá para brincar. O elenco precisa de ajustes estratégicos e, mais do que isso, precisa de reforços que possam fazer a diferença imediatamente. A busca por nomes certos é intensa e cada posição tem sido analisada com atenção detalhada. O goleiro, por exemplo, é uma prioridade absoluta, porque um arqueiro confiável é a base de qualquer equipe que sonhe em brigar por títulos. Sem uma defesa sólida, não há ataque que dê conta sozinho. E o Vasco sabe disso melhor do que ninguém. Na defesa, a preocupação é ainda maior. O clube quer 2 zagueiros que possam jogar pelos lados direito e esquerdo, garantindo equilíbrio e segurança. O lateral esquerdo também é uma posição que exige atenção, porque o time precisa de alguém que combine marcação firme com capacidade de apoiar o ataque, trazendo mais profundidade ao setor. No meio-campo, a busca por 2 volantes é estratégica. Jogadores que consigam proteger a defesa, distribuir o jogo e acelerar transições são essenciais para que o Vasco consiga controlar partidas, principalmente contra adversários que jogam fechados e exploram a velocidade. E no ataque, a necessidade é dupla: um atacante de lado, canhoto, que possa abrir o jogo e criar oportunidades, e um centroavante fixo, um camisa 9 de referência, que transforme chances em gols e seja capaz de decidir jogos cruciais. Mas,
Como sempre, a grande novidade que tem movimentado o futebol brasileiro não está apenas nos reforços, e sim nessa mudança radical que pode colocar o Vasco em uma nova era. Marco Lamacchia não é apenas um investidor de peso. Ele é alguém que enxerga o Vasco como um projeto de transformação. Cada reunião, cada encontro, presencial ou virtual, tem sido pensado para estruturar o clube de maneira sólida, desde a gestão administrativa até o planejamento esportivo. O objetivo é que o Vasco não dependa mais apenas de resultados imediatos, mas que tenha uma base consistente, capaz de sustentar crescimento e competitividade a longo prazo. E essa visão inclui modernização do patrimônio, investimentos em infraestrutura e implementação de processos profissionais que já são padrão nos clubes de elite mundial. Entre os bastidores, o clima é de expectativa e surpresa. A assinatura do termo de confidencialidade mostra que a negociação avançou rapidamente, mais do que muitos imaginavam. Isso não é apenas especulação, é algo concreto que deixa claro que o Vasco está diante de uma oportunidade histórica. Marco Lamacchia, com toda a sua experiência no mercado financeiro e empresarial, sabe que o futebol é diferente, que resultados não vêm da noite para o dia. Mas ele também entende o potencial único do Vasco, um clube com história, tradição e torcida apaixonada, capaz de gerar engajamento e retorno esportivo e financeiro, se bem estruturado. A combinação de investimento bilionário com gestão estratégica pode transformar o Vasco de um time que luta para se manter na elite do futebol brasileiro em uma potência nacional e continental. O interesse do investidor vai muito além do simples aporte financeiro. Marco enxerga o Vasco como uma marca global, capaz de gerar valor esportivo e de mercado simultaneamente. Isso significa pensar em patrocínios, na profissionalização das categorias de base, na valorização de jogadores, na estrutura de marketing e comunicação, tudo alinhado para que o clube se projete no cenário internacional. Ao mesmo tempo, o foco no futebol de campo permanece firme. Contratações, planejamento tático, observação de mercado e formação de elenco são prioridades. Porque não adianta ter investimento se o time dentro das 4 linhas não corresponder. O equilíbrio entre gestão financeira e desempenho esportivo é o que pode transformar esse momento em uma virada histórica para o Vasco da Gama. E enquanto as negociações avançam, a torcida vive um misto de ansiedade e esperança. Cada notícia sobre Marco Lamacchia, cada encontro, cada detalhe da SAF do Vasco que vem à tona é acompanhado de perto. Os vascaínos estão de olho em cada movimento porque sabem que estamos diante de um momento que pode redefinir completamente o clube. A expectativa é que, com esse aporte financeiro, seja possível não apenas reforçar o elenco, mas também quitar dívidas antigas, modernizar o estádio, investir em treinamento, centros de performance e na formação de jovens talentos que, no futuro, podem se tornar estrelas do futebol brasileiro e internacional. Além disso, a chegada de um investidor bilionário também muda a forma como o clube encara o mercado. Agora, o Vasco pode disputar jogadores de alto nível, atrair nomes de peso e competir de igual para igual com os maiores clubes do país. Isso cria uma nova dinâmica, em que reforços deixam de ser apenas uma questão de oportunidade e passam a ser planejados com inteligência e estratégia. A combinação entre investimento, planejamento e visão de longo prazo é o que pode finalmente colocar o Vasco na rota de títulos e grandes conquistas, devolvendo à torcida a esperança de dias melhores e de vitórias memoráveis.
É impossível ignorar o impacto que essa negociação pode ter no futuro do clube. Marco Lamacchia trouxe para a mesa não apenas dinheiro, mas uma filosofia de gestão que une conhecimento de mercado, visão estratégica e amor pelo clube de certa forma. Esse projeto ambicioso não se trata apenas de curto prazo, ele é pensado para transformar o Vasco em uma referência de profissionalismo, estrutura e competitividade. Entre reuniões, análises de mercado, planejamento de contratações e discussões sobre infraestrutura, tudo indica que o Vasco está prestes a iniciar uma nova era, em que investimento, planejamento e paixão se encontram para escrever um capítulo completamente novo da história do clube. O que se vê nos bastidores é uma movimentação intensa, com negociações detalhadas e encontros estratégicos que envolvem não apenas Marco Lamacchia, mas toda a estrutura que ele representa. Cada decisão, cada passo dado é pensado para garantir que o Vasco não apenas recupere seu protagonismo, mas que também se torne um exemplo de gestão profissional e eficaz no futebol brasileiro. O clube passa por uma fase de transição crucial, em que cada movimento conta. E a atuação de Marco Lamacchia pode ser o fator decisivo para transformar expectativas em realidade. As negociações continuam em andamento, mas o cenário atual já demonstra que o Vasco da Gama está diante de uma oportunidade histórica. Com Marco Lamacchia à frente, o clube tem a chance de transformar sua realidade, equilibrar suas finanças, reforçar o elenco e investir na infraestrutura necessária para se tornar um dos grandes do futebol brasileiro e sul-americano. A perspectiva de longo prazo, aliada a uma gestão profissional e a um aporte financeiro significativo, cria um contexto favorável para que o Vasco retome seu protagonismo e volte a conquistar títulos, resgatando o prestígio e a tradição que sempre marcaram sua história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho ganhou força e passou a circular com intensidade entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao mercado de SAFs. A informação, ainda tratada como rumor, dá conta de que Leila Pereira teria mandado avisar sobre um movimento ousado envolvendo o Vasco. Segundo essa especulação, o presidente vascaíno Pedrinho estaria prestes a assumir o cargo de CEO da Vasco SAF em um projeto que teria a Crefisa como peça central na engrenagem financeira e administrativa. A leitura feita por quem acompanha de perto os corredores do poder no futebol é de que a possível articulação representaria uma mudança profunda na forma como o Vasco se organiza fora de campo. Pedrinho, figura conhecida pela habilidade política e trânsito entre diferentes grupos, seria visto como alguém capaz de unificar interesses, profissionalizar processos e dar uma nova cara à gestão executiva do clube-empresa. A presença da Crefisa no cenário, ainda que não confirmada oficialmente, alimenta a narrativa de um projeto robusto com aporte financeiro, ambição esportiva e foco em estabilidade a médio e longo prazo. O nome de Leila Pereira surge nessa história como um símbolo de força no mercado. Alguém que entende os bastidores do futebol moderno e sabe como estruturar modelos de gestão agressivos e eficientes. A mensagem que teria sido mandada avisar soa mais como um sinal ao mercado do que um anúncio formal.
o Vasco estaria se movimentando silenciosamente para reposicionar sua SAF em outro patamar, deixando para trás improvisos e apostando em uma administração com perfil corporativo. Internamente, comenta-se que a possível escolha de Pedrinho como CEO agradaria diferentes correntes políticas, justamente por representar uma ponte entre o passado associativo e o futuro empresarial. Nada foi confirmado, mas o simples fato de a especulação ganhar corpo já indica que algo se mexe em São Januário. No futebol, quando os rumores começam a fazer sentido demais, raramente surgem do nada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!